Olá, alunos, Colégio Saber, nono ano, aula de redação, professora Liege. Vamos à aula 1, ok? Eu vou explicar a matéria, o conteúdo para vocês e em seguida tem exercícios. Então vamos lá. A aula 1 fala sobre o conto psicológico, capítulo 2, está lá no livro de língua portuguesa, na página 31. Também vou abordar o uso da metáfora e comparação. Por quê? Sempre eu faço uso da parte ortográfica, uso de figuras de linguagem dentro da construção da redação. Então, essa parte também é muito importante para construir o texto. Vamos lá? Nós vamos falar sobre o conto psicológico. Eu já havia comentado em sala com vocês, tá? Eu trouxe aqui detalhado que é uma narrativa e que o principal fato dela, o principal assunto dela é abordar, relacionar as lembranças e sentimentos dos personagens, suas emoções. Por isso, é um conto psicológico. Ele flui de acordo com as emoções. O conto psicológico, ele tem uma principal representante dele no Brasil, que é a Clarice Lispector. Vocês vão ouvir falar muito, vão ver muito texto dela. Por quê? Ela aborda muito o tempo psicológico, ela aborda muito o fato de explorar as lembranças, emoções e sentimentos dos personagens dentro do seu texto, dentro do conto psicológico, onde a principal função, principal característica dele é relatar, descrever lembranças e sentimentos dos personagens, emoções. Um fato muito importante é trabalharmos o quê? O tempo psicológico e também lembrar que dentro desse tempo, esse enredo, esses acontecimentos, eles vão estar voltados para um tempo não linear. O que é um tempo não linear? É aquele tempo que não segue uma regra de começo, meio e fim. Como assim, professora? Eu posso começar a redação do nada? Não do nada, mas eu posso começar a redação do meio. Eu posso começar do fim. Eu posso voltar ao tempo em flashback, o tempo ir e vir, porque é um conto psicológico, onde eu retrato sentimentos, lembranças e emoções dos meus personagens, do meu personagem. Além do mais, é uma narrativa curta, que é escrita em primeira pessoa do singular. Geralmente, né? Na maioria das vezes. Se você quiser escrevê-la em terceira, tudo bem. Mas eu sugiro a vocês que escrevam em primeira, porque vocês vão estar relatando o quê? Vai estar centrada no quê? No eu interior desse personagem. Eu vou relatar emoções desse personagem. Ah, professora, em primeira pessoa, narrador personagem? Sim, eu posso criar o meu narrador personagem. Ele está contando um fato, uma história sobre a sua própria vida, sobre o seu eu. Então, eu vou narrar sentimentos, emoções, lembranças do meu eu, do meu personagem que eu criei. Pode ser fictício? Deve ser fictício. Se for um fato real, também você pode descrever. Eu só não posso mais centrar a minha história naquela narrativa lá do conto social, onde eu me preocupava, onde a minha maior preocupação era o quê? Narrar um conto que houvesse desigualdades sociais. Agora não. Agora essa mesma narrativa, ela vai mudar o gênero. Agora eu vou narrar acontecimentos, emoções, lembranças, sentimentos do meu personagem. Eu não vou estar mais preocupada em ações, eu vou estar preocupada em emoções. Então eu vou criar esse personagem e vou expor o quê? O próprio interior do meu personagem. Eu vou relatar, questionar a sua existência,
os seus sentimentos, as suas emoções. Não é à toa que a principal função do conto psicológico é relatar lembranças e sentimentos dos personagens, o que acarreta numa predominância de tempo. Aí eu volto lá em cima, que é o meu tempo psicológico, tá? É aquele tempo onde eu vou relatando, descrevendo, narrando os acontecimentos, os sentimentos desse personagem. Ok? Vamos lá? Vamos praticar. Recorte temático. Eu peguei um pequeno recorte de um texto da Clarice, onde ela relata o eu do personagem criado, em primeira pessoa, de um fato, lembranças, emoções, sentimentos, algo que aconteceu no carnaval. O carnaval era meu. Meu? Nunca havia me fantasiado. 2 coisas preciosas eu ganhava, e então as economizava com avareza, para durarem os 3 dias, um perfume e um saco de confete. Ah, está se tornando difícil escrever, porque sinto como ficarei de coração escuro ao constatar que eu era de tal modo sedenta que um quase nada já me tornava feliz. Olha quanto sentimento, olha a emoção que a Clarice passa nesse pequeno trecho. É isso que eu quero que vocês façam. Vocês vão continuar essa história. Eu vou mudar a minha história para a praia, para uma casa? Não. O carnaval. Os sentimentos que a Clarice está colocando desse eu, desse personagem, foram sentimentos, lembranças que aconteceram no carnaval. Então você vai continuar esse texto. Você vai continuar com 20 linhas, vai dar continuidade a esse trecho, esse fragmento, dentro desse relato que se passa no carnaval. Emoções, sentimentos e lembranças desse personagem que se passou no carnaval. Vale lembrar que o personagem está narrando em primeira pessoa. E esses verbos que ele está utilizando estão no passado. O carnaval era meu, nunca havia me fantasiado. Então ele está usando o passado, primeira pessoa, narrador personagem. Então você vai continuar a história do ponto de partida que está sendo lembranças, sentimentos relatados e emoções do carnaval. Então continue a história utilizando 20 linhas partindo desse contexto, ok? Coloque um título e continue a história. Conto psicológico. Eu deixei algumas dicas de como vocês devem escrever, prestar atenção, faça num rascunho, depois leia o texto, reescreva novamente para fazer as devidas correções, aí sim vai estar ok, tá? Obedeça parágrafo, acentuação, pontuação, coesão, coerência, tudo. Escreva um rascunho, leia e depois reescreva novamente, tá? Narrativa curta, personagem, narrador, personagem em primeira pessoa. O fato se passou quando? Aonde? Carnaval. Agora vamos para figuras de linguagem. Como eu já havia dito lá no início, vocês já sabem, tem a parte ortográfica. Nessa parte nós vamos falar sobre figuras de linguagem, metáfora e comparação. Não é nada novo para vocês. Vocês já devem ter tido essa matéria em outras ocasiões, em outras séries, já que vocês estão no 9º ano. Então vamos relembrar? A metáfora é o quê? É uma palavra que indica 2 características semânticas. Ou seja, uma palavra que tem um significado real, mas que eu a emprego implicitamente, escondido, dentro de uma frase. Como assim? Vamos ler? Aquele homem é um touro. Nunca vi ninguém tão forte. Eu estou chamando o homem de touro? Não, olha a explicação aí. O homem é caracterizado como um touro. Por quê? Porque ele é forte como esse animal. A força demonstrada é o traço semântico comum entre os dois. Eu não estou chamando o homem de touro. Eu estou falando que ele é forte como um touro. Então, uma palavra com um significado real, mas que está sendo empregada numa frase com outro sentido. Isso é metáfora. E ela é metáfora porque esse sentido está implícito na frase.
Eu estou falando que ele é forte como um touro, não que ele seja um touro. Ok? Então, a metáfora é um sentido de uma palavra semanticamente empregado implicitamente na frase. Agora, a comparação é bastante semelhante à metáfora. Por quê? Porque é usada da mesma forma para confrontar algo, vai confrontar uma palavra dentro de uma frase, mas de forma explícita. Então, eu uso uma palavra que ela tem um significado real dentro dessa frase, mas de forma explícita. Professora, por que de forma explícita? Porque eu vou usar uma palavra de conexão, um conectivo. Os mais utilizados são como, parecia, tal, qual e assim. Eu tenho outros também, mas os mais utilizados são esses. Então, eu vou utilizar. Você leu a frase e você percebeu a presença de uma palavra conectiva dessa? Comparação. Olha só, eu estou comparando a minha filha como um anjo. Eu não estou falando que ela é um anjo, eu estou comparando. Por quê? Porque eu tenho o meu conectivo. Então, na hora da resolução dos exercícios, você volta aqui no conteúdo e vê que se houver o conectivo, é comparação. Está o quê? Explicitamente. Eu estou fazendo uma comparação explícita usando um conectivo. A minha filha é como um anjo. Agora, se eu falasse, a minha filha é um anjo, metáfora. Porque eu estou fazendo uma comparação, uma identificação semântica de um conceito sem o conectivo. Quando eu uso o conectivo, comparação. Ok? Passei várias frases, vocês vão treinar. Ó, bastante frases, ó. Quando houver conectivo, comparação. Quando não houver conectivo, metáfora, ok? Se houver conectivo, comparação. Quando não houver conectivo, metáfora. O sentido lá semântico, a comparação semântica dos conceitos está implícita na frase. Ó, o mar é a mais larga estrada. O mar é uma estrada? Não. O mar está sendo comparado implicitamente com a estrada. É metáfora? Sim. Pode ser comparação? Não, porque não tem um conectivo. Quando eu tenho um conectivo, comparação. Quando eu não tenho conectivo, metáfora. Passei também para vocês fazerem página do livro 38 a 41, 43 a 47, língua portuguesa. Esses exercícios são interpretações de texto que estão voltadas para o conto psicológico. Tudo que faz o quê? Qual a função? Expressar seus sentimentos, emoções e lembranças. Conto psicológico. Página do livro, capítulo 2, da 11 a 17. Aquele livrinho que vocês têm separado. Livro de gêneros, leitura e análise. Lá também é leitura e interpretação de texto. Como vocês já estão vendo o conteúdo, conto psicológico leva o quê? Remete a quê? Lembranças, sentimentos e emoções. Leva o aluno a criar o personagem que vai descrever, relatar seus sentimentos, emoções e lembranças. Nada mais agora de ação, nem de desigualdades sociais. Agora eu vou falar de lembranças, de emoções, de sentimentos. Tá? Ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu vou trazer outra aula falando novamente sobre os conceitos de metáfora, comparação, conto psicológico. Nós ainda vamos trabalhar muito esse conteúdo, ok? Obrigada e até a próxima.